Sabias que centenas de bactérias povoam a vagina? Mais de 200 mil espécies com predominância para lactobacillus. E sabias que também o odor característico das vaginas saudáveis é devido a uma bactéria? Isso e muito mais depois da vinheta. Olá minha gente, tudo bem com vocês? Fala para vocês, como vocês já sabem, a vossa enfermeira virtual, Safia Casal. Hoje a gente vai abordar acerca de um tema muito pertinente, quase que não falado nem mencionado. Hoje a gente vai falar acerca de microbiota vaginal, ou melhor dizendo, microbioma ou flora vaginal. Em ecologia, a microbiota é um campo ou é um conjunto de micro-organismos, preferencialmente bactérias, que povoam ou habitam em alguns animais ou em algumas espécies. Uma microbiota, trazendo para o contexto vaginal, quer dizer que é um ambiente onde existem diversos micro-organismos que habitam e exercem diversas funções específicas, tanto maléficas ou patogênicas ou tanto saudáveis. E por que essas bactérias especificamente são tão importantes para a nossa microbiota? Essas bactérias, cujo nome é lactobacillus, são bactérias que promovem, a vida, melhor dizendo, na nossa flora vaginal. Os lactobacillus têm uma função específica, que é produzir, o ácido lático, que é aquele derivado dos laticínios comuns em fermentados como queijo e iogurte. Por isso é que muitas vaginas saudáveis têm esse odor característico, que não é um odor forte a ponto de ser desagradável, mas é um odor, já sim conhecido, um odor familiar. Essas bactérias produzem alguns compostos que ajudam na manutenção e, por sua vez, evitam que haja agentes ou bactérias patogênicas. O que são elas? Estas bactérias são aquelas bactérias que não são do bem, que tendem a desenvolver ou a evoluir para quadros como vaginose bacteriana, a nossa famosa candidíase e não só. Então, quando há maior predominância desta bactéria especificamente, ela mantém este lado saudável devido ao peróxido de hidrogênio, ao ácido lático e muitas outras bactérias que estão em pequenas quantidades na nossa flora ou na nossa microbiota, que acabam ajudando a não desenvolver. Por isso é que toda mulher saudável em idade reprodutiva, nós diagnosticamos ou conseguimos concluir que ela tem uma microbiota vaginal ou tem a saúde vaginal saudável quando há maior incidência dessas bactérias especificamente. Então, nem toda bactéria é patogênica. Quando tem um nível, e existem várias bactérias da mesma classe, atenção, há mulheres que têm incidência para outro tipo de lactobacillus, há outras que têm, e são 4 específicos. Então, se você tem por exemplo, ginseng, e não tem o outro, que é o crispatus, não quer dizer que tu és menos saudáveis. São só grupos ou classificações dessas mesmas bactérias. Mas existem umas que são mais frágeis em relação às outras. E, normalmente, essas bactérias estão em um nível elevado para aquelas mulheres que estão em idade reprodutiva, que quer dizer, aquelas mulheres que podem assim ter uma gestação sem futuras complicações, que atualmente nós podemos estipular a partir do momento que tem a menarca, que é a primeira menstruação, até os 45 anos. Mas há casos extraordinários, obviamente, de mulheres que não atingiram a menopausa aos 50 e têm um número de lactobacillus bons. Mas obviamente que há sempre que recorrer a uma suplementação para que estes níveis não baixem, porque com mais idade as mulheres tendem a desenvolver baixa hormonal e há sempre necessidade de assim nós utilizarmos suplementos para assim aumentar esta taxa. Quais são os fatores de risco?
Primeiramente dizer-vos que para haver um desequilíbrio ou quando há um desequilíbrio da microbiota vaginal, nós damos o nome de desbiose, que basicamente é quando essas bactérias do bem que nos ajudam assim a proteger, promovendo a imunidade a fim de não aparecerem outros micro-organismos que provoquem alguma patologia, elas dão uma baixa considerável. Nós, de frente da microbiota intestinal, até esqueci-me de dizer-vos que existem diversas microbiotas, porque o ser humano é um hospedeiro e nós temos diversas bactérias que vivem de forma saudável, tanto na nossa boca, no nosso intestino, no nosso ânus e assim também na nossa vagina. Então, quando diferente da microbiota intestinal, que quanto menos bactéria, mais saudável, a microbiota vaginal, quanto mais bactérias, mais estabilizadas ela dá. Não quer dizer que só essa bactéria que temos diversas, até fungos, mas o que nós precisamos entender é que maioritariamente, ou a maior incidência que nós precisamos para ter uma vagina saudável é dessas bactérias específicas. As outras ficam aderidas em pequenas quantidades. Ali, essa desbiose é causada por muitos hábitos, não muito saudáveis, como consumo excessivo de antibióticos, estresse, obesidade, sedentarismo e também o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque o exemplo do álcool, o álcool é uma toxina no nosso organismo e quando ingerida de forma rotineira, frequente, acaba causando vários desequilíbrios hormonais e baixa a nossa imunidade devido ao alto nível de toxicidade, dependendo da quantidade. Eu não estou aqui a dizer que uma taça de vinho, por exemplo, faria tão mal a ponto de desequilibrar a tua flora vaginal. E dizer-vos que estes fatores que acabei de mencionar são fatores muito comuns em mulheres em idade reprodutiva e não só. Então, a exposição ao estresse, ao tabagismo, à obesidade, o sedentarismo, todos esses são fatores que acabam influenciando para assim haver uma desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota vaginal normal. Bem, e quando esta microbiota vaginal está desequilibrada, quais são as patologias que têm tendência a aparecer com mais frequência? Bem, quando os nossos lactobacilos estão reduzidos, o que nós acabamos provocando é uma desbiose, como eu já disse. E essa desbiose vai ocasionar assim baixa imunidade da área e que vai abrir portas para outros micro-organismos oportunistas, como é o exemplo de alguns fungos. E o fungo mais famoso que acaba causando diversos transtornos para as mulheres é o fungo Candida, que causa a famosa candidíase, que é basicamente uma infecção vaginal, onde nós temos alteração do muco cervical, onde temos um odor característico, e acaba promovendo diversas outras situações. Então, para você perceber, muitos outros hábitos também acabam abrindo portas para assim você ter uma candidíase ou uma vaginose bacteriana, que basicamente é a depilação excessiva de forma errada. Por quê? Porque quando nós, por exemplo, optamos por depilar com lâminas, existem pessoas que têm sensibilidade à lâmina. Esta lâmina, quando em contacto com a pele, dizer-vos que os pelos têm uma função crucial, que é proteção. Ela serve de barreira para a penetração de micro-organismos patogênicos. Então, quando você vai eliminar na totalidade dos pelos, você deixa esta área encoberta. E quando esta área está desprotegida, obviamente há a penetração de outros micro-organismos que não te fazem bem. Então, o que eu aconselho para vocês no caso da depilação, há mulheres que preferem raspar na totalidade, há outras que não preferem ou deixam assim ou vão reduzindo de maneira moderada. Para aquelas que gostam mesmo de raspar na totalidade, tens de redobrar os cuidados. Quer dizer, você vai tirar a tua barreira de proteção perdão, erros, não é? Tu vais tirar a tua barreira de proteção, então tu tens que redobrar esfoliações, cuidados, cuecas de algodão, não exposição à umidade, trocar as cuecas constantemente. E também temos aqui um probleminha que eu preciso falar com vocês, a questão das duchas vaginais. As duchas vaginais é quando
você especificamente mulher pega numa torneira ou tenta introduzir líquido para dentro do canal propriamente. Deixa-me dizer-vos que a vossa vagina é autolimpante. O que quer dizer isso? A nossa vagina é um órgão que limpa-se por si só. Na parte interna, atenção, parte interna. O que quer dizer? A parte externa é responsabilidade nossa cuidar, mas a parte interna não nos cabe, porque ela em si já vai limpando. Até para vocês notarem que no momento em que há uma menstruação ou sangramento, quer dizer que este momento há uma liberação de impurezas que estão à volta do útero e não só. Então não precisas fazer duchas vaginais, porque as duchas acabam enfraquecendo, acabas eliminando com a pressão da água em locais que não podiam ser, são locais que não estão preparados para receber essa quantidade de água ou detergentes, sei lá o que é que usam. Então vai rompendo a barreira, vai fragilizando a área, vai tirando essas bactérias que te são benéficas. Então temos que erradicar as duchas vaginais, não nos são benéficas. A questão do tabagismo, a gente já sabe que o fumo mata, então traz diversos efeitos colaterais. Falando dos antibióticos, que também é pertinente, é do meu conhecimento que muitas mulheres têm tendência, após o período da menstruação, tomar antibióticos. Mulher, presta atenção. Você não precisa de tomar antibióticos após o período menstrual, porque o período menstrual é um período natural. O teu útero, após ovular, não é? Ela vai descamar, que é aquela camada que reveste, que nós damos o nome de endométrio, que está preparado para receber os espermatozoides no processo da fecundação. Quando ela não tem assim este efeito ou a finalidade principal, que é fecundar o óvulo, não houve fecundação, não houve penetração do espermatozoide, então ela vai descamar, tirando assim os aderidos. Por isso é que você menstrua. Não é um problema patológico que você precisa tomar antibióticos. E se vocês soubessem o tamanho perigo ou o tamanho, como é que eu diria? A tamanha ou a abertura que vocês tendem a promover fragilidade, não é? Vocês baixam a vossa imunidade, vocês acabam estragando o que já estava bom. Então você, mulher, não precisa tomar antibióticos excessivamente para fins como estes. Menstruou, normal. Eu tenho muitas cólicas depois de menstruar. Eu tenho não sei o que. Sim. Tu podes ter cólicas, que são outros problemas, e toda vez que você coloca um antibiótico no teu organismo, ele vai estar à procura de receptores. Se não tiver nenhuma bactéria que cause alguma doença dentro do teu organismo, ele vai estar em outro sítio. Entra na tua corrente sanguínea, começa a desenvolver outras patologias. E todo antibiótico consumido excessivamente baixa a nossa imunidade. E assim as nossas células de defesa não conseguem combater outros problemas que, por sua vez, vão surgindo. Por que nós precisamos abordar acerca das patologias que acometem por causa do desequilíbrio da microbiota? É necessário porque muitas de nós não conhecemos o motivo de estarmos a ter sempre as mesmas infecções, sempre as mesmas patologias. Você tem sempre vaginose, tem aquele cheiro característico como se fosse cheiro de peixe estragado, cheiro de carne estragada. Tudo isso é por causa do gênero ou da forma como nós cuidamos da nossa microbiota. Porque quanto mais ela estiver saudável, o cheiro característico para vaginas saudáveis, eu aqui já disse, cheiro de derivados de leite como fermentados, queijo, clara de ovo, quando tu estiveres, por exemplo, a ovular nos teus dias férteis, cobre, cheiro de dinheiro novinho, tem um cheiro característico que não é. A vagina não cheira a flores, mulheres. Parem de comprar perfumes para não sei o que, não é necessário. Se a tua vagina cheira a iogurte caseiro, dê graças a Deus, quer dizer que ela está altamente saudável. Se ela cheira a cobre, está saudável. Não está saudável quando, por exemplo, vai cheirar peixe estragado. Ali não. E sempre que tem esse odor característico, nós temos que olhar outros sintomas que estão associados, como ardência ao mixar, ou arde muito quando tu vais fazer xixi,
fica vermelho, tem fissurinhas, tem o cheiro que te incomoda, porque o teu cheiro natural tu já conheces, até o teu olfato já reconhece. Quando passas a sentir um cheiro característico, ou deve ser por má higienização, ou talvez por questões mesmo de desequilíbrio ou de desbiose, como eu já falei, ou por infecções sexualmente transmissíveis. Sim, muitas e muitas infecções tendem a alterar o odor característico, até mesmo o espermatozoide. Então você, mulher, que tem uma vida sexual ativa e não tem pretensões, por exemplo, de engravidar, evite ter sempre espermatozoide na tua vagina, porque nós temos um nível de acidez que é da vagina que varia de 3,5 a 4. O que é este nível de acidez que nós damos o nome de pH? Este nível de acidez é que deixa equilibrado a tua vagina, a fim de não virem micro-organismos externos para assim te prejudicar. Tudo isso que ajuda a produzir esse pH, aumentar esse nível de acidez, tudo que promove são essas bactérias que eu aqui estive a mencionar para vocês. Então, tu tens de ver esses aspectos todos. Se não tens finalidade para fecundar, para engravidar, não te exponhas constantemente à ejaculação, porque os espermatozoides tendem a desequilibrar a flora, porque são duas substâncias divergentes e quando entram em contato há uma liberação de um ácido que ajuda o espermatozoide a se locomover, porque a vagina é ácida e eles podem morrer logo no canal. Então são vários mecanismos que acontecem ali para assim haver esta fecundação. Para você que tem essa finalidade, pode, mas também não pode ser constante, porque não nos faz bem. Então, esta era a informação que eu tinha para vocês hoje. Espero que seja muito, tenha sido de grande impacto e de grande importância para vocês. Você, mulher, é necessário tu conheceres as variações que o teu corpo vai sofrendo para assim poderes ter outras e várias opções de escolha quando estiveres diante a várias situações como estas e evitar ir constantemente a consultores médicos. Conhecer esses pequenos detalhes do nosso corpo, das nossas alterações, nos ajudam a perceber quais são os fenômenos que ocorrem nele e poder assim tomar providências muito antecipada, porque muitas dessas patologias, quando maltratadas, tendem a desenvolver quadros mais complicados, desde complicação no parto, desde questões de infertilidade, desde questões de disfunções a nível do sistema reprodutor feminino. Então é importante. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se este conteúdo te agrega, se tu conheces alguém que quer ouvir, precisa ouvir isso, partilha, deixa o teu like, siga o nosso canal, ativa o sininho, porque assim você vai poder receber em primeira mão todos os vídeos que nós cá no canal produzimos. E deixo-te já esta informação que nós estamos com um projeto muito lindo. Vamos começar o nosso projeto de mentoria. Então siga, deixa o teu like. Se tiveres dúvida, partilha, comente, a fim que eu consiga responder a todas, e fiquem atentos para os nossos projetos de mentoria. Beijos, até o próximo vídeo.